Amados irmãos e irmãs, esta é uma noite de alegria, porque o Espírito Santo derrama no coração dos que recebem a crisma uma unção invisível, que os olhos carnais não conseguem ver, mas o olhar da fé faz crer que a marca indelével, o sinal no espírito e na alma, ocorre com o sacramento da crisma. Para nós é sempre uma alegria poder sinalizar novos católicos com a crisma, sinal de crescimento na fé, de abraçar o batismo na sua expressão viva em nossos tempos. Os séculos 17, 18 e 19 foram muito turbulentos. Foi um período de 300 anos de surgimento de muitas ideias, que o filósofo Hegel diz que estas ideias movem o mundo. E as ideias, elas vão sendo trabalhadas, vão sendo elaboradas, anunciadas e vão sendo inoculadas na cultura e na mente, sobretudo os estudantes. Desde a década de 50, que o Ocidente vem passando por uma transformação cultural, comportamental, econômica, social e política de difícil análise. Mas o que nós podemos tirar do que vem ocorrendo desde a década de 50, sobretudo na nossa pátria, é que a sociedade vem sendo adoecida. Há uma enfermidade na cultura, no modus vivendi das pessoas. Uma doença que vem também assolando a educação, a política, os relacionamentos pessoais, e tudo isso tem redundado numa grande tentativa de destruir a fé, de descontrolar a família e de esvaziar a igreja. São as ideias que movem o mundo, diz Hegel. E essas ideias, elas vão como serpentes silenciosas e noturnas, cuspindo aqui e ali o seu veneno. E a nossa sociedade vai se tornando perrengue, enferma. Drogas, mundanismo, vazio imenso, escravidão da moda, orgulho, vaidade, soberba, revolta, mágoas, são realidades que vão emergindo dentro da nossa sociedade. E nós somos os cristãos, que devemos ter dois comportamentos: uma crítica a esta realidade, vendo que estas ideias que pululam através dos filmes, através da literatura, através da música porca que nós escutamos nos nossos dias, através da moda que adoece, através dos coaches, de muitos coaches que usam da malícia da psicologia para vender seus produtos. Nós cristãos devemos dizer: esta realidade não faz bem. Sexo livre,
não é sinal de amor. Os vícios não levam ninguém para frente, mas pelo contrário. O desrespeito à família causa chagas incuráveis. A corrupção é um veneno que mata os pobres. E por aí vai. Então nós cristãos pedimos o Espírito Santo para a gente enxergar isso. Desde o outdoor, que apresenta as pessoas com semblante triste, expondo seus corpos, desde as músicas indecentes, contrárias aos bons costumes, desde a moda que escraviza vocês, a gente tem que questionar. Eu sou cristão e o cristão foi curado por Jesus. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Vamos repetir? Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Por isso, meus irmãos, o cristianismo coerente, firme, ele é sempre um obstáculo ao mundo. Por isso que o mundo odeia a igreja. Por isso que o mundo odeia a palavra de Deus, odeia a missa, odeia os sacramentos. Porque o cristianismo é a única resposta capaz de dar sentido à nossa vida. Porque todas as ideias, todas as filosofias modernas que estão aí na cabeça de todo mundo, porque é um merchandise que vai acontecendo, você vai acolhendo essa coisa sem sentir. O feedback que eles querem é o seu comportamento inadequado, hostilizado à verdade e ao cristianismo. Essa realidade está aí. E o cristianismo autêntico, o cristão verdadeiro, não lambuza seu coração nesta lama. Agora, existe um cristianismo flor de laranjeira. A flor da laranjeira é cheirosa, mas ela passa. O cristianismo flor de laranjeira é esse cristianismo do oba-oba. Ah, eu creio em Deus, mas não faz as coisas de Deus. Ah, eu acredito, mas a vida contradiz com a fé. E aí você tem certas expressões ditas cristãs que apoiam o aborto, que apoiam a imoralidade sexual, que apoia o divórcio. Isso não é cristianismo. O cristianismo é um modo de ser na força e na graça do Espírito Santo que incomoda o mundo. Eu me lembro aqui de um secretário de administração de uma prefeitura, há muitos anos. Ele me partilhava, depois que fez o encontro de casais com Cristo, sempre foi um homem devoto a Nossa Senhora e de profunda honestidade, tanto que seus filhos foram criados no rigor da honestidade. E ele me disse, o dia que ele renunciou ao cargo, ele foi lá me dizer por quê. Porque sempre tinha reunião em Goiânia, naqueles tempos. Hoje eu não sei como que está isso, se está melhor ou pior. Então ia vereadores, prefeito, autoridades, secretários para Goiânia, hospedados no hotel, que eu não vou dizer o nome, que era sempre o lugar dessa corja,
às custas do dinheiro do povo. E eles que na terceira vez ele falou, não posso. Vendo garotas de programas entrando no hotel. E o camareiro, no primeiro dia, bateu na porta dele. O senhor vai querer acompanhante? Ele falou, o que é isso? Acompanhante. Não, eu sou casado, tenho minha aliança. Eu estou com a minha Bíblia aberta, estou orando. Pelo amor de Deus. Numa segunda vez, da mesma forma. Numa terceira vez, ele falou, mas está errado. Quando chegou no refeitório, ele foi perguntar ao prefeito. Isso há uns 20 e tantos anos atrás. E todos ficaram rindo dele, na linguagem nordestina, mangando dele. Mas rapaz, nós temos que aproveitar. E ele chegou em casa, chamou a esposa e disse, eu não preciso disso. Porque eu sou um homem coerente. E deu uma lavada no prefeito com todos e falou coisas pesadas para ele. E foi, eu peço a demissão. Isso é o cristão. O cristão não aceita isso. O cristão não aceita a corrupção. Essa semana mesmo um amigo meu que era pré-candidato para prefeito numa cidade me ligou dizendo, não precisa rezar mais que eu já desisti disso. É um nojo, é uma coisa triste. Mas eu conheço a cidade, eu sei como é que é. Os pobres estão lá sempre sofrendo, porque não sobra nada. A corrupção. O cristão precisa ser aquela pessoa que se coloca contrária, ostensivamente, a tudo que é contra a Bíblia. Tudo que é contra a Bíblia. E essa tentação do mundo, essa doença do mundo, ela entra dentro da igreja. Quando a gente vê os escândalos dentro da igreja, quando a gente vê as coisas erradas dentro da igreja, é a obra do demônio. É o mundo, é a enxurrada cáustica do mundo e do pecado que entra também no coração dos filhos da igreja. Então nós precisamos vigiar. Esse mundo nosso é doente. E esse mundo gera o quê? Gera o ódio. Gera a falta de perdão que o Evangelho fala para nós hoje. Quantas pessoas magoadas, quantas pessoas feridas por causa do mundo, por causa do pecado, que vai machucando a vida das pessoas. Quantas pessoas magoadas com seu ambiente de trabalho, na família, separações dolorosíssimas. Uma separação geralmente leva 20 anos para curar no coração do esposo e da esposa. E no coração dos filhos, nunca. Por isso que sempre nós temos filhos nos acampamentos, nos encontros, pedindo a graça para perdoar seus pais. E o Evangelho nos ensina isso hoje. Perdoar, ter compaixão, perdoar, receber o perdão e distribuir o perdão. Quando Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? 7 vezes? Não. 70 vezes 7 vezes? Sempre. O perdão é uma marca que o cristão carrega no coração. É a marca registrada nossa, o perdão. Perdoar sempre. Não compensa guardar ódio. Jesus fala, reze pelos seus inimigos. Não guardar ódio. O ódio, ele estraga a vida da gente. Quando você passa a odiar, você passa a descarregar uma adrenalina azeda no seu corpo e você vai ficando doente. Vai aparecendo enfermidades, úlceras, dores nas pernas, dores de coluna, dores no estômago. Tudo sintoma de uma mente doente.
Cristo não pode agir na vida de uma pessoa que tem a sua psique estragada pelo ódio. E eu digo para vocês com toda tranquilidade do meu coração, eu não odeio ninguém. Eu não tenho ninguém que eu possa dizer para vocês que eu estou odiando. No passado eu tive, na minha juventude, na minha adolescência, tive momentos de muito ódio. Situações difíceis, que hoje eu não carrego mais. Não tem coisa melhor do que o seu coração livre. Você precisa perdoar. E a gente aprende isso com quem? Com Cristo. Na cruz a gente aprende com Jesus. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. O que eu quero dizer para vocês que estão recebendo a crisma hoje? Sejam pessoas amorosas. Perdoem. Nós não podemos guardar ódio. Outro dia, eu rezava por telefone com um pai de família de um estado fora daqui. Me ligou, não sei como achou meu telefone. Reza por mim que eu estou passando por um grande sofrimento. O ódio do pai. Porque o pai matou a mãe dele quando ele tinha 6 anos de idade na frente dele. Um homem covarde, miserável, cachaceiro, no efeito da cachaça matou a esposa, a facadas na frente do filho e de outras crianças. Por que ele me pedia isso? Porque o pai dele virou mendigo. E alguém ligou para ele, é seu pai. E ele fala, mas eu não quero conhecê-lo. Não quero vê-lo mais. E a pessoa exortava, uma pessoa da igreja, perdoa, você está ferido. E ele me ligou. E eu disse, você deve perdoar. É difícil. E ele dizia, bispo, eu não sabia que eu tinha tanto ódio ainda guardado. 41 anos atrás, nunca mais tinha visto o pai. Mas até que convenceu, ele e os irmãos foram atrás desse pai que estava jogado nas sarjetas de Belém, apodrecendo. Perdoar o pai, cuidar dele até a morte. É assim que tem que fazer. Isso é perdoar. Perdão fácil. Uma pessoa te xinga, fala uma besteira, é fácil perdoar. Mas um abandono, uma situação dessa não é fácil. E quanto mais você guarda o ódio, mais você sofre. Mais você petrifica por dentro. Mais você levanta muros contra a luz do Espírito Santo. E você vai vivendo na sombra de uma angústia interminável. E depois ele me disse, agradeço os irmãos de igreja que me ajudaram a perdoar meu pai. Nós o sepultamos e o meu coração está em paz. É isso. O Espírito Santo precisa de corações livres para agir. E nós precisamos nos libertar de muita coisa, inclusive do paganismo, queridos jovens. Paganismo. O paganismo é um modo de ser sem compromisso com Deus. Os pagãos apegam-se ao bucho, ao estômago, apega-se à vaidade, às coisas, porque não tem o coração conectado com o alto. Pagão vive para as coisas do mundo. Mas como eu sei, como eu saber se eu sou pagão ou não? Leia a Bíblia
e pergunte para Deus: o jeito que eu vivo te agrada ou não? A roupa que eu uso te agrada ou não? O pensamento que eu tenho, o jeito que eu penso a vida, te agrada ou não? E poderia completar: no meu lugar, como agiria o Cristo? Se a gente consegue fazer essa reflexão, nós vamos abandonar o paganismo. Você vai desapegar da moda, você não vai ser escravo de moda, você não vai ser escravo do seu estômago, você não vai ser escravo de vícios, de bebida, de nervosia, de impaciência. Faça a pergunta: o jeito que eu estou vivendo te agrada, meu Deus? O jeito que você está vivendo seu namoro, seu casamento, sua viuvez, sua vida solteira, agrada a Deus? O jeito que você está vivendo no seu trabalho, o jeito que você lida com o seu dinheiro, agrada a Deus? Os seus pensamentos agradam a Deus? É só perguntar. E se você fizer a oração do Espírito Santo e fazer essa pergunta diante do Santíssimo, ou com a sua Bíblia na sua casa, você vai ter a resposta. E aí você vai deixar de buscar as consolações no mundo e vai saber que a verdadeira consolação é a de Deus e não as coisas deste mundo. Isso é viver a crisma. Vocês se machucam muito no namoro de vocês. Vocês começam o namoro e começam a viver como homem e mulher casados. Sexo, anticoncepcional, camisinha, DIU, mentiras, mais mentiras, falsidade. Mentiras nesse namoro, fala que ama, mas não ama. E a graça de Deus não entra. Ao invés de você viver o Espírito Santo, o divino Espírito Santo na sua vida, você passa a viver a sua carne. O desenfreio nos negócios, na corrupção, na desonestidade, sempre passando os outros para trás no negócio. Isso é carne, isso é paganismo. A crisma se vive sendo cristão, perguntando sempre: Senhor, este negócio que eu vou fazer te agrada? Este carro que eu vou comprar te agrada? Será que eu não podia comprar um carro mais barato e ajudar um pobre a reformar sua casa, seu casebre? Faça essas perguntas. O dinheiro que você tenha juntado agrada a Deus? Você devolve o dízimo dele? Porque aquilo que a gente recebe e a gente não devolve o dízimo, ele não está consagrado a Deus. Os seus bens só podem ser consagrados quando você devolve o dízimo. Faça a experiência. Católico não é obrigado a devolver dízimo, mas faça a experiência. Só fazer a experiência de devolver o dízimo com fé. Você ganhou R$10, devolve R$1 de dízimo. Faça a experiência. Agora, se você for apegado, você não vai devolver. Vai dar uma esmola para a igreja de vez em quando. E seus bens não serão consagrados. E quando você morrer, esses bens vai ser um prato cheio para o diabo fazer seus filhos ficar brigando ad eterno, perdendo 30%, 40% dos bens com advogados, e vai esfarelar tudo. Bens sem unção. Eu tenho essa experiência na minha família, já contei aqui para vocês. Cristão não é histórico apenas, não é apenas matéria. Cristão é alma, gente. Cristão é cidadão do céu na terra.
A nossa cidade não é Formosa. A Civitas Dei, a cidade nossa, é a cidade de Deus, como dizia Santo Agostinho. A nossa cidade terrena passa. Quem morava em Formosa há 100 anos atrás? Quem eram os padres que andavam aqui? Ninguém sabe mais. Tudo passou. A nossa cidade é a Civitas Dei, a cidade do céu. Compra o livro de Santo Agostinho, Cidade de Deus, e leiam. Baixa no Kindle, baixa aí no PDF, tem na internet. A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, e leiam. Desapega, gente. Lida com tranquilidade com suas coisas, com liberdade. Não são as suas coisas que devem mandar em você. Não é a moda, não é o jeito de vestir que deve mandar na gente. Nós devemos mandar nas coisas. Não são, as coisas devem estar para nós e não o contrário. Viver a crisma é isso. Vocês vão para a faculdade, alguns já estão. Como você vai ser cristão dentro da faculdade? Aceitando o comunismo que os professores ensinam, tirando a sua fé? Ou você vai ler mais sobre a igreja e dizer, esse professor que deveria ensinar ciência, está querendo me doutrinar, mas eu não caio nessa. Quem manda no meu coração é aqui, é a palavra de Cristo, é o Evangelho que dirige a minha vida, não as coisas do mundo. Que o Espírito Santo, meus filhos, ilumine vocês, para que no último suspiro que você der nesse mundo, possa cumprir aquilo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4 da 2 Timóteo. Combati a fé, guardei o depósito da fé. Só me resta agora receber a coroa que me dará o Senhor, o justo juiz. Que nós possamos todos um dia entrar na porta da cidade do céu, com a ajuda da Imaculada Conceição. Amém.